Boa tarde, eu vou apresentar um trabalho realizado juntamente com a Catarina, intitulado sobre grafos de aplicações estáveis com única aresta. Então, para o desenvolvimento do trabalho, a gente vai precisar de algumas definições. A primeira, a gente considera duas funções de classe C infinito. A gente diz que f é A equivalente a g se existirem difereomorfismos no domínio e na imagem, tais que esse diagrama comuta. F é A estável a G se existir uma vizinhança tal que a cada G nessa vizinhança, G é A equivalente a F. O conjunto singular de uma aplicação é o conjunto de pontos do domínio nos quais o posto da diferencial não é máximo. O contorno aparente vai ser a imagem desse conjunto singular. Whitney mostrou que se eu tenho uma aplicação estável, o conjunto singular dessa aplicação é uma subvariedade de codimensão 1 em M. Ele também falou que os pontos singulares de uma aplicação estável são do tipo dobra ou cúspide. Então, representando aqui numa imagem, para ficar mais simples, no domínio a gente tem os pontos de dobra e os de cúspide, enquanto que na imagem aparece o ponto duplo. Para classificar essas aplicações estáveis, que é um dos nossos objetivos, a gente codifica no grafo, com peso nos vértices, as informações topológicas do conjunto singular e do conjunto regular. Então, o estudo dos grafos como invariante topológico, ele auxilia na classificação dessas aplicações estáveis. Esse estudo começou com Mendes, para aplicações de superfícies no plano, e teve continuidade com Eicon e Romero para aplicações entre superfícies. Então, agora a gente vai mostrar como que a gente associa um grafo a uma superfície. Então, a gente considera uma superfície fechada M e sua aplicação estável. Então, para associar o grafo à superfície, a gente vai considerar que cada vértice do grafo ele corresponde a uma região da superfície. Então, esse vértice A corresponde a essa região, o vértice B a essa região aqui toda e o vértice C a essa pequena região. E cada aresta vai ser representada pelas curvas presentes nessa região. Um vértice e uma aresta são incidentes somente se a curva representada pela aresta corresponde ao bordo de MI. O peso do vértice corresponde ao gênero. Então, esse peso 1 aqui corresponde ao gênero dessa superfície. Um laço no grafo recebe um asterisco se a curva tiver como vizinhança uma faixa de Möbius. Então, esse laço aqui está recebendo um asterisco porque a curva a ele associada é uma curva do plano projetivo que tem como vizinhança uma faixa de Möbius. Então, aqui a gente associou o grafo a essa superfície com curvas e aqui a gente está mostrando como que fica o contorno aparente dessa aplicação. Vocês podem observar que ele tem vários pontos duplos e várias cúspides. E isso não é interessante para a gente, porque um outro objetivo nosso é construir aplicações que tenham um menor número de cúspides e pontos duplos. Aqui a gente está apresentando 3 exemplos de aplicações estáveis de superfície na esfera, cujo grafo associado a elas tem uma única aresta. Então, na letra A, a gente tem a aplicação do toro na esfera, na letra B, da garrafa de Klein na esfera e na letra C, do plano projetivo na esfera. As técnicas para realizar esses grafos, elas foram também construídas no trabalho de Mendes e são denotadas por cirurgia horizontal e cirurgia vertical. A cirurgia vertical no grafo, ela acrescenta uma aresta, ela conecta vértices de sinais opostos. Na cirurgia horizontal, não acrescenta vértice, não acrescenta aresta e ela conecta vértices de mesmo sinal. A motivação para a gente estudar o contorno minimal, ela vem a partir do cálculo dos invariantes do tipo Vassiliev a partir de uma aplicação F0. O contorno mais simples dessa aplicação é um contorno que tem uma única componente singular e o menor número de pontos duplos e cúspides.
Esse estudo começou com Pignoni para aplicações de superfícies fechadas no plano, depois Demoto estudou aplicações da esfera na esfera e Kamenosomo e Yamamoto aplicações de superfícies fechadas na esfera. O contorno irredutível de uma aplicação é o seu contorno aparente quando o conjunto singular consiste de uma única componente. Então, por isso que é importante a gente observar os grafos que tem uma única aresta no domínio, porque a gente vai estar interessado na imagem no contorno irredutível, ou seja, aqueles que têm uma única componente. Então, lá no domínio tem que ser grafo com única aresta. Aqui a gente tem duas aplicações distintas do plano projetivo na esfera. Esse contorno aqui é redutível, enquanto o da direita é irredutível. Segundo Eliasberg, a gente consegue transformar um contorno redutível em irredutível a partir de aplicações estáveis. Então, aqui a gente tinha o primeiro contorno do plano projetivo com duas componentes. Através de transições de codimensão 1, a gente chega numa outra aplicação do plano projetivo, cujo o contorno é irredutível. O contorno ele vai ser minimal se ele for irredutível e tiver o menor número de cúspides e pontos duplos. Pignoni determinou o contorno minimal para o caso de aplicações no plano e obteve o seguinte resultado. O menor número para a soma de cúspides e pontos duplos é dado por G mais 2 se G é par e G mais 3 se G é ímpar. Esse G corresponde ao gênero da superfície. Nós conseguimos obter uma nova prova para esse resultado, utilizando as técnicas citadas acima, que são as cirurgias de aplicações estáveis e as transições de codimensão 1. Então, como a prova ela é bem detalhada, a gente demonstrou aqui em forma de imagem, né, só para ter uma ideia da prova. Isso aqui é um contorno de uma aplicação da esfera na esfera, a partir das cirurgias horizontal e vertical e de algumas transições, a gente consegue obter uma aplicação do 2-catoro na esfera. Quando o gênero é par, a gente consegue obter que essa soma de cúspides mais pontos duplos dá G mais 2. E do lado direito, a aplicação B, a gente tem que para o gênero ímpar, a gente consegue a soma de cúspides e pontos duplos através das cirurgias ser igual a G mais 3. Um outro resultado que a gente conseguiu foi o seguinte: seja H uma aplicação de uma superfície não orientada na esfera, de grau módulo 2 com contorno minimal. Se o número G mais 2 vezes o grau módulo 2 é ímpar, então esse contorno tem pelo menos uma cúspide. Para provar, nós utilizamos a fórmula da proposição de um artigo do Kamenosono e Yamamoto, onde ela relaciona o gênero com números de pontos duplos, cúspides, componentes e o menor número de elementos da imagem inversa do conjunto regular. Por hipótese, o contorno é minimal, então esse número aqui ele é 0. E através de um corolário desse mesmo artigo, esse MH corresponde ao grau módulo 2. Então, quando a gente substitui esses valores nessa fórmula, nós obtemos que G mais 2 vezes o grau módulo 2 é 2 vezes a subtração dos números de pontos duplos mais cúspide. Se o contorno não tem cúspides, se o cúspide é 0, então G mais 2D é um número par. Né? Então, a gente consegue mostrar pela contrapositiva, obtemos o nosso resultado. Muito obrigada. Aqui estão as nossas referências.